Ela comprou por R$ 100 um vagão ferroviário trancado há décadas e fez uma descoberta impressionante. Helena Duarte nunca imaginou que chegaria aos 47 anos vivendo daquela maneira. A pequena casa onde morava ficava no fim de uma rua tranquila de uma cidade do interior, cercada por construções simples e terrenos vazios. O lugar não era bonito, nem feio. Era apenas mais um canto esquecido que combinava perfeitamente com a vida que ela levava. Desde a morte do marido, 8 anos antes, os dias haviam se tornado parecidos demais uns com os outros. Ela acordava cedo, preparava café, cuidava da limpeza da casa e tentava fazer o dinheiro render até o fim do mês. Muitas vezes precisava escolher quais contas pagaria primeiro. Em alguns meses, a preocupação era tão grande que ela passava noites inteiras sem conseguir dormir. Seu marido, Paulo, tinha sido um homem trabalhador. Durante anos, os dois construíram uma vida simples, mas honesta. Nunca tiveram filhos. Sonhavam em viajar pelo país quando se aposentassem, mas esse sonho desapareceu numa tarde chuvosa, quando Paulo sofreu um acidente fatal na estrada voltando do trabalho. A partir daquele dia, Helena passou a enfrentar tudo sozinha. Nos primeiros meses após a tragédia, alguns parentes apareceram. Trouxeram abraços, palavras de conforto e promessas de ajuda. Mas o tempo passou, e cada um voltou para sua própria vida. As ligações ficaram raras. Depois desapareceram completamente. Os aniversários de Helena eram esquecidos. O Natal costumava ser silencioso. Às vezes, ela passava dias sem receber uma única visita. O que mais a machucava não era a falta de dinheiro, era a sensação de que havia se tornado invisível. Numa manhã de segunda-feira, enquanto organizava algumas contas antigas sobre a mesa da cozinha, Helena recebeu uma carta que mudaria o rumo de sua vida. O envelope vinha de um escritório de advocacia. Ela abriu com curiosidade e começou a ler. Tratava-se de uma indenização antiga relacionada ao trabalho de Paulo. Um processo que ela já acreditava perdido havia sido concluído. O valor não era uma fortuna. Na verdade, estava longe disso. Mas para alguém que contava cada centavo, aquele dinheiro representava uma oportunidade. Durante dias, Helena pensou no que fazer. Algumas pessoas teriam usado o valor para reformar a casa. Outras teriam comprado móveis novos ou guardado tudo no banco. Helena tentou considerar essas possibilidades, mas nenhuma delas despertava entusiasmo. Foi então que ela voltou a pensar em algo que ouvira meses antes. Na parte antiga da cidade, existia uma área ferroviária abandonada. Os trilhos estavam enferrujados e cobertos por mato. Quase ninguém passava por lá. Entre os restos da antiga estação, permanecia um velho vagão ferroviário que parecia ter sido esquecido pelo tempo. Helena lembrava da primeira vez que o viu. Era enorme, escuro e coberto por ferrugem. As janelas estavam fechadas com placas de metal. A porta principal permanecia trancada havia décadas. Os moradores mais velhos adoravam contar histórias sobre aquele vagão. Alguns diziam que ele transportava cargas valiosas quando desapareceu dos registros oficiais. Outros afirmavam que havia pertencido a investidores ricos que sumiram misteriosamente. Também existiam versões mais exageradas, cheias de histórias impossíveis e acontecimentos estranhos. Mas ninguém sabia a verdade. O que todos sabiam era que muitas pessoas tentaram abrir aquele vagão ao longo dos anos. Nenhuma conseguiu. Alguns usaram ferramentas pesadas. Outros contrataram serralheiros. Houve até quem tentasse desmontar partes da estrutura. Nada funcionou. Com o tempo, o vagão se transformou numa espécie de lenda local. Quando Helena contou sua ideia para algumas pessoas conhecidas, recebeu apenas risadas. Uma vizinha chegou a perguntar se ela estava falando sério. Outro homem disse que seria mais fácil jogar o dinheiro no rio. Mas, pela primeira vez em muitos anos, Helena sentia algo diferente. Sentia curiosidade. Sentia vontade de tentar. Talvez porque não tivesse muito a perder. Depois de vários contatos com a prefeitura e com os responsáveis pela área, ela descobriu que era possível comprar legalmente o vagão por um valor relativamente baixo. O processo envolveu documentos, autorizações e algumas semanas de espera. Quando tudo foi concluído, Helena se tornou oficialmente proprietária daquela velha estrutura de ferro. A notícia rapidamente se espalhou pela cidade.
As pessoas comentavam nos mercados, nas padarias e nas praças. Muitos achavam que ela tinha enlouquecido. Outros sentiam pena. Alguns simplesmente aguardavam para ver o fracasso acontecer. Helena ignorava os comentários. No primeiro dia após receber a documentação, ela foi até o local carregando uma mochila com ferramentas simples, uma garrafa de água e um bloco de anotações. O sol estava forte, o mato crescia ao redor dos trilhos abandonados. O vagão parecia ainda maior de perto. Ela caminhou devagar ao redor da estrutura. Observou as rodas enferrujadas. Examinou as paredes metálicas. Analisou as janelas bloqueadas. Passou horas inteiras procurando qualquer detalhe diferente. Quando voltou para casa naquela tarde, estava cansada, mas estranhamente animada. Nos dias seguintes, criou uma rotina. Acordava cedo, tomava café e seguia para o vagão. Começou limpando o terreno ao redor. Retirou galhos, cortou mato, removeu lixo acumulado durante décadas. Pouco a pouco, a estrutura foi ficando mais visível. Quanto mais observava, mais percebia que aquele vagão era diferente dos demais modelos antigos encontrados em fotografias. Havia reforços metálicos incomuns. Algumas partes pareciam ter sido modificadas. Certos parafusos estavam escondidos atrás de placas aparentemente decorativas. Tudo aquilo aumentava ainda mais sua curiosidade. Certa tarde, enquanto trabalhava no local, Helena percebeu alguém observando de longe. Era um homem elegante, usando roupas caras e óculos escuros. Ela o reconheceu imediatamente. Ricardo Tavares, um dos empresários mais ricos da região, dono de fazendas, imóveis e empresas de transporte. Ricardo caminhou até ela com um sorriso amigável. Perguntou se ela realmente acreditava que encontraria alguma coisa ali dentro. Helena respondeu que ainda não sabia. Ele então ofereceu comprar o vagão. Disse que poderia pagar um valor acima do que ela havia investido. A proposta parecia generosa, mas alguma coisa naquele interesse repentino chamou sua atenção. Se o vagão não valia nada, por que um homem tão rico queria comprá-lo? Helena recusou educadamente. Ricardo insistiu mais algumas vezes. Depois foi embora. Antes de entrar no carro, lançou um último olhar para a estrutura. Um olhar que deixou Helena desconfortável. Naquela noite, ela ficou pensando na conversa. Pela primeira vez começou a acreditar que talvez existisse algo realmente importante escondido ali. Nos dias seguintes, passou a trabalhar ainda mais. Anotava cada detalhe, fotografava partes da estrutura, comparava medidas. Estudava plantas antigas da ferrovia disponíveis no arquivo municipal. Quanto mais pesquisava, mais perguntas surgiam. E nenhuma resposta aparecia. Mas uma coisa era certa. Helena não pretendia desistir. Depois de anos vivendo uma vida sem surpresas, aquele velho vagão enferrujado havia lhe dado um motivo para acordar todos os dias com expectativa. Ela ainda não fazia ideia de que estava prestes a encontrar algo capaz de transformar completamente sua história. Nem imaginava que aquele objeto abandonado mudaria não apenas sua vida, mas também a vida de milhares de pessoas nos anos seguintes. Nos dias que se seguiram à conversa com Ricardo Tavares, Helena não conseguiu tirar aquele encontro da cabeça. Havia algo estranho na maneira como o empresário apareceu justamente quando ela começava a trabalhar no vagão. Durante anos, aquele monte de ferro enferrujado permaneceu abandonado, sem despertar interesse de quase ninguém. De repente, um dos homens mais ricos da região queria comprá-lo. Quanto mais pensava nisso, mais sentia que havia alguma coisa que ela ainda não compreendia. Mesmo assim, decidiu continuar focada em seu trabalho. Todas as manhãs saía de casa carregando ferramentas simples, uma lanterna, água e um pequeno caderno onde anotava tudo o que observava. O antigo pátio ferroviário continuava silencioso, como se estivesse preso em outra época. Os trilhos enferrujados desapareciam sob o mato alto e o velho vagão permanecia imóvel, guardando seus segredos. Helena começou a passar horas examinando cada centímetro da estrutura. Enquanto muitos acreditavam que ela estava perdendo tempo, ela percebia detalhes que ninguém mais parecia notar. Algumas placas metálicas não combinavam com o restante da construção. Certos parafusos tinham formatos diferentes.
Havia marcas nas paredes internas, indicando que partes do vagão talvez tivessem sido modificadas muitos anos antes. Ela passou a pesquisar a história da ferrovia na biblioteca municipal. Conversou com funcionários antigos, aposentados e moradores idosos que ainda lembravam dos tempos em que os trens cruzavam a região diariamente. A maioria repetia as mesmas histórias conhecidas. Falavam sobre rumores de cargas valiosas, desaparecimentos misteriosos e documentos perdidos. Mas um senhor chamado Anselmo contou algo que chamou sua atenção. Segundo ele, o vagão havia surgido na estação numa madrugada, muitos anos atrás. Poucos dias depois, a linha ferroviária foi desativada naquela área. Ninguém soube explicar exatamente por que aquele vagão nunca foi retirado. Helena anotou cada detalhe da conversa. Na volta para casa, sentiu que estava cada vez mais perto de descobrir alguma coisa importante. Enquanto isso, os comentários na cidade aumentavam. Algumas pessoas paravam para observá-la trabalhar. Outras faziam piadas. Certo dia, um grupo de homens ficou assistindo de longe enquanto ela limpava uma das laterais do vagão. Um deles comentou em voz alta que ela passaria o resto da vida procurando um tesouro que não existia. Os outros riram. Helena ouviu tudo, mas continuou trabalhando sem responder. Ela já tinha passado por situações difíceis demais para se preocupar com aquilo. O que realmente importava era a sensação de que havia algo escondido ali. Numa tarde muito quente, enquanto examinava o piso interno através de uma pequena abertura enferrujada, percebeu algo diferente. Algumas tábuas pareciam mais novas que as demais. A diferença era pequena, mas suficiente para chamar sua atenção. Nos dias seguintes, concentrou seus esforços naquela área. Limpou cuidadosamente a superfície, retirou sujeira acumulada durante décadas e analisou cada detalhe. Quanto mais observava, mais tinha certeza de que aquelas tábuas escondiam alguma coisa. O problema era descobrir o quê. Helena passou quase uma semana inteira tentando encontrar uma maneira de removê-las sem causar danos. O trabalho era lento e cansativo. Muitas vezes voltava para casa com dores nas costas e nas mãos. Mesmo assim, retornava no dia seguinte. A curiosidade era mais forte que o cansaço. Numa manhã, enquanto utilizava uma pequena barra de metal para testar a resistência do piso, ouviu um som diferente. Um clique seco ecoou sob a madeira. Ela congelou por alguns segundos. Então repetiu o movimento. O som aconteceu novamente. Seu coração acelerou. Pela primeira vez desde que comprara o vagão, sentiu que estava diante de uma pista real. Durante horas tentou entender de onde vinha aquele ruído. Aos poucos, percebeu que uma das tábuas podia se mover alguns milímetros. Era quase imperceptível. Se não estivesse observando com extrema atenção, jamais teria notado. Trabalhando com cuidado, conseguiu levantar uma pequena parte da madeira. Debaixo dela encontrou algo inesperado. Havia uma peça metálica escondida, coberta por sujeira e ferrugem. Parecia fazer parte de algum mecanismo. Helena limpou a superfície usando um pano úmido. Aos poucos, surgiu o formato de uma antiga alavanca embutida na estrutura do piso. Ela ficou olhando para aquilo sem acreditar. Durante décadas, inúmeras pessoas tentaram abrir o vagão forçando portas e paredes. Mas ninguém parecia ter procurado sob o assoalho. Naquele momento, Helena sentiu um frio percorrer seu corpo. Se existia um mecanismo escondido, significava que alguém havia planejado cuidadosamente aquele sistema. E se alguém teve todo esse trabalho, certamente existia um motivo importante. Antes que pudesse fazer qualquer tentativa, ouviu o som de um carro se aproximando. Quando olhou para trás, viu novamente Ricardo Tavares chegando ao local. O empresário saiu do veículo com a mesma expressão tranquila da primeira visita. Perguntou como andavam as buscas. Helena respondeu apenas que estava estudando a estrutura. Ricardo observou o vagão por alguns instantes. Depois fez uma nova oferta de compra. Desta vez o valor era muito maior. Alto o suficiente para resolver todos os problemas financeiros dela por vários anos. A proposta surpreendeu Helena. Quanto mais dinheiro Ricardo oferecia, mais certeza ela tinha de que não deveria vender. Quando recusou novamente, o sorriso do empresário desapareceu por alguns segundos. Foi uma mudança rápida, mas perceptível. Pela primeira vez ela viu irritação em seu rosto. Ricardo então disse que estava apenas tentando ajudá-la e voltou para o carro. Enquanto o veículo se afastava,
Helena percebeu que estava sendo pressionada, e aquilo só aumentava sua determinação. Nos dias seguintes, trabalhou em segredo. Evitou comentar suas descobertas com qualquer pessoa. Queria entender o mecanismo antes que alguém tentasse interferir. Depois de muitas horas de observação, concluiu que a alavanca fazia parte de um sistema maior escondido sob o piso. Havia engrenagens antigas conectadas à estrutura interna do vagão. Algumas estavam travadas pela ferrugem, outras ainda se moviam lentamente. Helena começou a limpar cada componente com paciência. O processo levou vários dias. Em alguns momentos parecia impossível. Em outros, tinha a sensação de estar muito perto da resposta. Até que, numa tarde silenciosa, tudo mudou. Após liberar uma das engrenagens, ela puxou a alavanca com firmeza. Durante alguns segundos, nada aconteceu. Então ouviu um estalo metálico vindo das profundezas da estrutura. Logo depois, outro, e mais outro. O som ecoou por todo o vagão. Helena ficou imóvel. Seu coração batia tão forte que parecia preencher o silêncio ao redor. Lentamente, ouviu um mecanismo antigo despertar após décadas de abandono. Algo pesado se movia dentro das paredes de metal. Ela deu alguns passos para trás. A enorme porta que permanecera fechada por tantos anos parecia finalmente ter reagido. Helena não sabia exatamente o que encontraria do outro lado. Não sabia se existia alguma coisa valiosa ali dentro ou se estava prestes a descobrir apenas mais um pedaço esquecido da história da ferrovia. Mas naquele instante teve certeza de uma coisa. O velho vagão guardava um segredo real. E pela primeira vez em décadas, alguém estava prestes a chegar até ele. Helena permaneceu parada por alguns segundos, olhando para a porta do vagão depois dos estalos que ecoaram pela estrutura. O som havia sido real. Não era fruto da imaginação dela. Durante anos, aquela porta resistira a todo tipo de tentativa de abertura. Agora, depois de décadas de silêncio, alguma coisa finalmente havia se movido. Ela sentiu as mãos tremerem, respirou fundo e caminhou devagar até a entrada. A ferrugem cobria quase toda a superfície metálica. O mecanismo escondido sob o piso parecia ter liberado travas internas que ninguém conhecia. Helena apoiou as duas mãos na porta e fez força. No início, nada aconteceu. Ela tentou novamente. O metal rangeu. Um som grave e pesado tomou conta do lugar. Pequenos pedaços de ferrugem caíram no chão. Helena insistiu mais uma vez. Então, lentamente, a porta começou a se deslocar alguns centímetros. Seu coração disparou. Durante um instante, ela quase não acreditou no que estava vendo. Depois de tantos anos, o vagão estava realmente se abrindo. O espaço criado ainda era pequeno, mas suficiente para que uma corrente de ar antigo escapasse do interior. Um cheiro forte de madeira envelhecida e metal tomou conta do ambiente. Helena deu um passo para trás. Sentia uma mistura de medo, ansiedade e curiosidade. Esperou alguns minutos antes de continuar. Quando recuperou a calma, voltou a empurrar a porta. O movimento foi lento, mas constante. Aos poucos, a abertura aumentou até permitir sua passagem. Ela pegou a lanterna que carregava na mochila e apontou a luz para dentro. Durante alguns segundos, não conseguiu entender exatamente o que estava vendo. O interior permanecera protegido do tempo de uma forma quase impossível. Enquanto a parte externa do vagão estava deteriorada, o espaço interno parecia ter sido preservado. Havia poeira acumulada, mas muitos objetos continuavam surpreendentemente intactos. Helena entrou com cautela. Cada passo levantava pequenas nuvens de poeira. A luz da lanterna percorria o ambiente revelando caixas, estruturas de madeira e diversos volumes cobertos por lonas antigas. Ela caminhou devagar, observando tudo ao redor. Então sua atenção foi atraída por algo maior no fundo do vagão. Eram baús, muitos baús. Alguns empilhados, outros alinhados lado a lado. Todos pareciam muito antigos. Helena se aproximou sem acreditar. O primeiro baú possuía uma fechadura enferrujada que já não oferecia resistência. Com esforço, conseguiu levantar a tampa. Quando a luz da lanterna iluminou o interior, ela ficou sem reação. O compartimento estava completamente cheio de moedas. Não eram moedas comuns. Eram peças antigas, organizadas em sacos e caixas menores. Algumas brilhavam mesmo após tantos anos.
Helena pegou uma delas. Nunca tinha visto algo parecido. Virou a moeda várias vezes nas mãos, tentando entender seu valor. Depois, olhou novamente para dentro do baú. Havia centenas delas, talvez milhares. Ela fechou a tampa lentamente e caminhou até o segundo baú. Ao abri-lo, encontrou joias cuidadosamente guardadas em compartimentos de veludo já desgastados pelo tempo. Colares, anéis, pulseiras e pedras preciosas refletiam a luz da lanterna. O brilho era tão intenso que parecia irreal naquele lugar abandonado. Helena sentou sobre uma caixa próxima e levou as mãos ao rosto. Sua cabeça girava. Durante anos ouvira histórias sobre tesouros escondidos. Sempre acreditou que fossem apenas lendas criadas pelos moradores da cidade. Agora estava cercada por algo que parecia muito maior do que qualquer boato. Mesmo assim, tentou manter a calma. Sabia que precisava agir com cuidado. Continuou examinando o vagão. Encontrou mais baús, mais caixas e diversos documentos armazenados em compartimentos protegidos. Algumas pastas estavam envolvidas em materiais que ajudaram a preservar o conteúdo. Helena percebeu rapidamente que aqueles papéis poderiam ser tão importantes quanto os objetos valiosos. Ela não entendia quase nada sobre documentos antigos, mas conseguia identificar assinaturas, registros e carimbos oficiais. Enquanto observava tudo aquilo, uma pergunta não saía de sua cabeça. Como uma fortuna daquele tamanho permaneceu escondida por tanto tempo? E por que ninguém havia encontrado aquilo antes? O sol já começava a cair quando decidiu voltar para casa. Antes de sair, fechou a porta do vagão da melhor forma possível. Não queria que ninguém descobrisse sua descoberta até que entendesse exatamente o que estava acontecendo. Naquela noite, quase não dormiu. Sentada à mesa da cozinha, revia mentalmente cada detalhe. Em alguns momentos, chegava a pensar que tudo não passara de um sonho, mas então lembrava do peso das moedas em suas mãos e sabia que era real. Na manhã seguinte, tomou uma decisão importante. Procuraria especialistas. Não podia lidar sozinha com algo daquela dimensão. Após várias ligações e indicações, conseguiu contato com um historiador da capital chamado Marcelo Farias. Ele trabalhava com patrimônio histórico e possuía experiência na análise de documentos antigos. Helena explicou parte da situação sem revelar todos os detalhes. Marcelo demonstrou interesse imediato e concordou em visitar a cidade alguns dias depois. A espera pareceu interminável. Durante esse período, Helena voltou diversas vezes ao vagão para catalogar o que conseguia observar. Tirou fotografias, fez anotações e registrou a localização dos objetos. Quanto mais analisava, mais impressionada ficava. Havia dezenas de baús espalhados pelo interior. Alguns continham moedas, outros guardavam joias, barras metálicas e documentos. Tudo indicava que alguém havia escondido uma enorme riqueza naquele local e criado um sistema extremamente elaborado para mantê-la protegida. Quando Marcelo finalmente chegou, ficou em silêncio durante vários minutos ao entrar no vagão. Seu olhar percorria cada canto do ambiente. Em seguida, começou a examinar os objetos com atenção profissional. Depois de algumas horas de análise, chamou Helena para conversar. O historiador parecia tão impressionado quanto ela. Explicou que muitas moedas possuíam valor histórico elevado. Algumas eram extremamente raras. As joias também aparentavam autenticidade. Mas o que realmente chamou sua atenção foram os documentos. Segundo Marcelo, aqueles papéis poderiam revelar toda a origem da fortuna. Nos dias seguintes, outros especialistas foram convidados. Advogados, peritos e representantes de órgãos responsáveis pelo patrimônio histórico passaram a participar das investigações. O caso começou a ganhar proporções inesperadas. O que inicialmente parecia apenas uma descoberta curiosa, transformou-se num assunto de enorme importância. Conforme as análises avançavam, informações surpreendentes começaram a surgir. Os documentos indicavam que os bens pertenciam a um grupo de investidores e empresários que atuaram na região mais de 50 anos antes. Parte do patrimônio havia desaparecido dos registros oficiais após uma série de eventos nunca totalmente esclarecidos. Ao que tudo indicava, o vagão fora usado para armazenar e transportar aquela riqueza pouco antes de ela desaparecer. Helena acompanhava cada revelação com atenção. Ainda era difícil acreditar que tudo aquilo estivesse acontecendo com ela.
Durante tanto tempo, lutara para pagar contas básicas. Agora estava no centro de uma descoberta capaz de mudar completamente sua vida. Mas junto com a expectativa também surgia uma preocupação crescente. Quanto mais pessoas tomavam conhecimento do caso, maior se tornava o interesse ao redor da descoberta. E Helena começava a perceber que nem todos os curiosos estavam motivados apenas pela história do velho vagão. Nos dias que seguiram a descoberta, a vida de Helena mudou de uma forma que ela jamais imaginou. Até poucas semanas antes, ela era apenas uma mulher que passava despercebida pelas ruas da cidade. Agora, seu nome estava sendo comentado em todos os lugares. O velho vagão abandonado havia se transformado no assunto mais falado da região. Jornalistas começaram a aparecer. Equipes de televisão chegaram de cidades vizinhas. Pessoas que nunca haviam prestado atenção nela agora queriam conversar, tirar fotos e ouvir sua versão da história. Helena tentava manter a calma, mas tudo aquilo era novo demais. Ela continuava acordando na mesma casa simples, preparando o mesmo café e sentando na mesma mesa da cozinha. A diferença era que, do lado de fora, o mundo parecia ter descoberto sua existência de uma hora para outra. Enquanto a movimentação aumentava, os especialistas continuavam trabalhando. Os documentos encontrados no vagão passaram por análises detalhadas. Advogados, historiadores e peritos passaram semanas estudando cada papel. Aos poucos, uma história esquecida começou a surgir. Décadas atrás, um grupo de investidores havia acumulado uma enorme fortuna ligada a negócios ferroviários, mineração e comércio. Em determinado momento, parte desse patrimônio desapareceu dos registros oficiais. Houve mudanças políticas, falências, mortes inesperadas e conflitos judiciais. Com o passar dos anos, os verdadeiros donos desapareceram ou morreram sem deixar herdeiros diretos identificáveis. O resultado foi que aquela riqueza acabou ficando perdida no tempo. O vagão, por algum motivo ainda desconhecido, tornou-se seu esconderijo definitivo. Helena acompanhava tudo com atenção, embora muitas explicações jurídicas fossem difíceis de entender. O que ela realmente queria saber era uma coisa simples. Aquele patrimônio poderia ser considerado legalmente dela ou não? Essa resposta demorou a chegar. Durante semanas, os especialistas evitaram conclusões precipitadas. Era necessário analisar centenas de documentos. Enquanto isso, a cidade vivia uma verdadeira febre de curiosidade. Pessoas passavam diariamente perto do antigo pátio ferroviário apenas para observar o local. Alguns moradores inventavam novas histórias a cada dia. Outros afirmavam que sempre souberam que existia um tesouro escondido ali. Helena escutava essas conversas e apenas seguia sua rotina. No fundo, ainda tinha medo de criar expectativas. Ela sabia que tudo poderia acabar de repente caso surgisse algum herdeiro legítimo ou algum problema jurídico inesperado. Mas então chegou o dia que mudaria tudo. Numa manhã de sexta-feira, Helena foi chamada para uma reunião com os advogados responsáveis pela análise do caso. Ao entrar na sala, percebeu imediatamente que algo importante havia acontecido. Os rostos eram sérios, mas também demonstravam entusiasmo. O advogado principal pediu que ela se sentasse. Em seguida, começou a explicar os resultados finais das investigações. Os documentos encontrados no vagão eram autênticos. Os registros estavam corretos. As análises históricas confirmavam a origem dos bens. E o mais importante de tudo, não existiam herdeiros reconhecidos com direitos comprovados sobre aquela fortuna. Além disso, as circunstâncias legais da descoberta colocavam Helena numa posição extremamente favorável. Ela ouviu cada palavra em silêncio. Seu coração acelerava a cada frase. Quando o advogado finalmente explicou que ela possuía direitos legítimos sobre a maior parte do patrimônio encontrado, Helena sentiu as pernas enfraquecerem. Por alguns segundos, ficou completamente imóvel. Aquela informação parecia impossível. Durante anos, ela lutara para sobreviver com recursos limitados. Agora estava ouvindo que possuía uma fortuna avaliada em valores que mal conseguia imaginar. Ao sair da reunião, entrou no carro e permaneceu alguns minutos sem ligar o motor. Olhava para o painel enquanto tentava organizar os pensamentos. As lembranças começaram a surgir uma após outra. As contas atrasadas, as noites sem dormir, os dias em que precisou economizar até na comida.
Às vezes em que se sentiu esquecida por todos. Tudo parecia tão distante naquele momento. Mas a notícia não demorou a se espalhar. Em poucas horas, jornais e emissoras começaram a divulgar os resultados oficiais. O caso ganhou repercussão estadual. Logo depois, ultrapassou as fronteiras da região. O nome de Helena passou a aparecer em reportagens, entrevistas e programas de televisão. Pessoas de cidades distantes queriam conhecer a mulher que encontrou uma fortuna escondida dentro de um vagão abandonado. Com a fama, vieram também mudanças práticas. Consultores financeiros passaram a procurá-la. Bancos ofereceram atendimento exclusivo. Empresas apresentaram propostas de investimento. Corretores queriam vender imóveis. O telefone não parava de tocar. Helena tentava absorver tudo aquilo sem perder a cabeça. Em vez de tomar decisões impulsivas, escolheu agir devagar. Contratou profissionais confiáveis para ajudá-la a entender o tamanho real do patrimônio. As avaliações continuavam sendo atualizadas à medida que novos itens eram analisados. Algumas moedas valiam muito mais do que se imaginava inicialmente. Certas joias eram consideradas peças históricas raríssimas. Havia também barras de ouro e documentos ligados a propriedades antigas. A cada nova análise, os números aumentavam. A fortuna era ainda maior do que os especialistas haviam previsto no começo. Enquanto isso, uma pessoa acompanhava tudo com crescente irritação: Ricardo Tavares. O empresário observava cada reportagem, cada manchete e cada entrevista. Quanto mais detalhes surgiam, mais evidente ficava que Helena havia encontrado algo extraordinário. E quanto mais extraordinária se tornava a descoberta, mais ele parecia incomodado. Algumas pessoas da cidade começaram a comentar que Ricardo tentara comprar o vagão antes da abertura. A informação circulou discretamente no início. Depois começou a ganhar força. Helena ouviu esses comentários, mas preferiu não alimentá-los. Ela tinha outras preocupações naquele momento. Apesar da riqueza repentina, continuava sendo a mesma mulher simples que acordava cedo todos os dias. A diferença era que agora precisava aprender a lidar com uma realidade completamente nova. Certa tarde, enquanto caminhava pelo centro da cidade, percebeu algo curioso. Pessoas que antes mal a cumprimentavam, agora faziam questão de parar para conversar. Comerciantes ofereciam favores. Conhecidos distantes sorriam ao encontrá-la. Alguns chegavam a agir como se fossem amigos de longa data. Helena respondia com educação, mas não deixava de notar a mudança. Era como se a descoberta tivesse alterado a forma como os outros a enxergavam. O mais estranho era que ela continuava sendo exatamente a mesma pessoa. A fama também trouxe convites. Prefeitos de cidades vizinhas queriam recebê-la. Empresários desejavam conhecê-la. Organizadores de eventos tentavam convencê-la a participar de palestras e entrevistas. Helena recusava a maioria dos pedidos. Nunca gostou de ser o centro das atenções. O que realmente lhe interessava era compreender o que fazer com aquela oportunidade inesperada. Em muitas noites, sentava sozinha na varanda de casa e pensava em Paulo. Imaginava o que ele diria se estivesse vivo para ver tudo aquilo. Talvez sorrisse. Talvez não acreditasse. Talvez insistisse para que ela mantivesse os pés no chão. E era exatamente isso que Helena tentava fazer. Enquanto a cidade celebrava a história do tesouro encontrado, ela começava a perceber uma verdade que ainda não era visível para todos. Encontrar a fortuna havia sido apenas o começo. Os desafios que surgiriam a partir daquele momento poderiam ser muito maiores do que qualquer dificuldade enfrentada até ali. E sem saber, ela estava prestes a descobrir que o dinheiro seria capaz de atrair para sua vida pessoas que jamais demonstraram interesse por ela quando não possuía nada. A notícia sobre a fortuna encontrada por Helena continuou se espalhando muito além da cidade. A cada semana surgiam novas reportagens, novas entrevistas e novas estimativas sobre o valor dos bens encontrados dentro do vagão. Mas para Helena, a mudança mais surpreendente não aconteceu nos jornais nem na televisão. Ela aconteceu dentro de sua própria vida pessoal. Pessoas que pareciam ter desaparecido há anos começaram a surgir de todos os lados. Tudo começou numa terça-feira de manhã. Helena estava organizando alguns documentos na mesa da cozinha quando ouviu alguém bater no portão. Ao abrir a porta, ficou alguns segundos sem saber o que dizer. Do lado de fora estava sua prima Vera. Fazia quase 15 anos que elas não conversavam. A última vez que tinham se encontrado havia sido no enterro de Paulo. Depois disso,
Vera nunca mais apareceu. Nem telefonemas, nem mensagens, nem visitas. Agora estava ali, sorrindo como se nenhuma distância tivesse existido. Vera abriu os braços e abraçou Helena antes mesmo que ela pudesse reagir. Disse que sentia muitas saudades. Comentou que a vida tinha sido corrida demais nos últimos anos. Falou sobre problemas familiares, mudanças de cidade e compromissos que a afastaram dos parentes. Helena ouviu tudo em silêncio. Parte dela queria acreditar que aquele reencontro era sincero. Outra parte lembrava que durante todos aqueles anos difíceis, ninguém havia procurado saber se ela precisava de ajuda. Vera permaneceu quase 2 horas na casa. Durante a maior parte da visita, falou sobre lembranças antigas da família. Depois, aos poucos, o assunto começou a mudar. Ela mencionou dificuldades financeiras, comentou sobre dívidas, citou problemas de saúde do marido. Quando foi embora, deixou no ar a possibilidade de precisar de uma ajuda em breve. Helena percebeu a mudança imediatamente. Mesmo assim, tentou não tirar conclusões precipitadas. Talvez fosse apenas coincidência. Talvez a prima realmente estivesse passando por dificuldades. Mas nos dias seguintes outras visitas começaram a acontecer. Um primo distante chamado Cláudio apareceu numa tarde de sábado. Helena mal lembrava da última vez que o tinha visto. Ele chegou carregando um bolo e contando histórias sobre a infância da família. Falava como se fossem pessoas muito próximas. Depois de algum tempo, comentou sobre um negócio que pretendia abrir. Explicou que precisava de investidores. Disse que Helena poderia participar do projeto e obter grandes lucros. Antes de ir embora, deixou uma pasta cheia de papéis para que ela analisasse. Helena observou a cena com uma sensação estranha. O padrão começava a se repetir. Primeiro vinham as demonstrações de carinho. Depois apareciam os problemas financeiros. Em seguida, surgiam os pedidos. As semanas passaram e a situação se intensificou. Sobrinhos que nunca a visitavam começaram a telefonar. Parentes que moravam em outras cidades passaram a aparecer sem avisar. Alguns chegavam com presentes. Outros traziam fotografias antigas. Muitos falavam sobre união familiar. Quase todos, em algum momento da conversa, acabavam mencionando dinheiro. Helena tentava manter a educação. Recebia todos com respeito. Mas cada novo encontro aumentava sua sensação de desconforto. Certo dia recebeu a visita de Renato, filho de uma prima que ela praticamente não conhecia. O rapaz passou a tarde inteira elogiando sua inteligência e sua coragem por ter comprado o vagão. Depois contou que sonhava cursar uma faculdade particular, mas não tinha condições financeiras. Helena ouviu atentamente. A história parecia sincera. Diferente de outros visitantes, Renato não fez exigências nem tentou pressioná-la. Quando foi embora, agradeceu pela conversa e não voltou a tocar no assunto. Aquela diferença chamou a atenção de Helena. Nem todas as pessoas que apareciam pareciam movidas pelos mesmos interesses. Enquanto alguns demonstravam ganância quase imediatamente, outros pareciam genuinamente felizes por sua conquista. Era justamente essa mistura que tornava tudo mais difícil. Ela não queria se tornar uma pessoa desconfiada, mas também não queria ser enganada. Em meio a todas essas visitas, uma presença passou a se destacar. Era sua sobrinha Patrícia. Filha de um irmão já falecido, ela tinha mantido pouco contato com Helena ao longo dos anos. No entanto, depois da descoberta da fortuna, começou a aparecer com frequência. Diferente dos outros parentes, Patrícia não fazia pedidos logo de início. Preferia se mostrar prestativa, ajudava na organização da casa, acompanhava Helena em compromissos, oferecia companhia. No começo, Helena ficou feliz com a aproximação. Sentia falta de ter alguém por perto, mas com o passar do tempo começou a notar alguns comportamentos estranhos. Patrícia fazia perguntas demais sobre contas bancárias, investimentos e documentos. Queria saber quem administrava o patrimônio. Demonstrava grande interesse pelo valor exato da fortuna. Sempre que surgia alguma oportunidade, tentava descobrir detalhes sobre o testamento que Helena ainda nem havia começado a planejar. Aquilo começou a preocupar Helena. Numa noite, sentada sozinha na varanda, ela lembrou dos anos mais difíceis após a morte de Paulo. Recordou os dias em que precisava economizar para comprar alimentos. As ocasiões em que passou semanas sem receber uma única visita. Pensou nas vezes em que enfrentou problemas de saúde sem que nenhum daqueles parentes aparecesse para oferecer ajuda.
A diferença entre o passado e o presente era impossível de ignorar. Agora todos pareciam ter tempo para ela. Todos queriam sua companhia. Todos demonstravam preocupação. E tudo isso começou apenas depois que o dinheiro surgiu. Essa percepção se tornou ainda mais forte durante uma reunião familiar organizada por Vera. O encontro aconteceu num domingo. Diversos parentes compareceram. Durante as primeiras horas, o clima parecia agradável. Conversas, comida e lembranças antigas preenchiam o ambiente. Mas conforme a tarde avançava, o assunto principal passou a ser a fortuna. Alguns começaram a discutir investimentos. Outros sugeriram compras de imóveis. Houve quem falasse sobre empréstimos e sociedades. Em determinado momento, Helena percebeu que várias pessoas discutiam a melhor forma de utilizar um dinheiro que nem lhes pertencia. Alguns falavam como se já tivessem direito garantido sobre ele. A situação a deixou profundamente desconfortável. Ao voltar para casa naquela noite, sentiu um peso enorme no coração. Pela primeira vez desde a descoberta do vagão, não estava feliz. Não era o dinheiro que a incomodava. Era o comportamento das pessoas. Durante anos ela acreditou que a riqueza resolveria problemas. Agora começava a perceber que também podia criar outros. Nos meses seguintes, os pedidos aumentaram. Alguns eram discretos, outros bastante diretos. Certo primo chegou a solicitar uma quantia tão alta que Helena ficou sem palavras. Outro sugeriu que ela comprasse uma casa para sua família. Houve quem pedisse carros, investimentos e até pagamento de dívidas acumuladas por escolhas irresponsáveis. Quanto mais a fortuna se tornava conhecida, mais os interesses apareciam. Helena passou a observar cada atitude com atenção. Não fazia julgamentos precipitados, mas começou a enxergar detalhes que antes passavam despercebidos. Pessoas que falavam apenas sobre si mesmas. Parentes que desapareciam quando não conseguiam o que queriam. Visitantes que demonstravam carinho apenas enquanto acreditavam que poderiam receber algum benefício. Aos poucos, uma tristeza silenciosa começou a crescer dentro dela. Não porque tivesse encontrado inimigos, mas porque estava descobrindo quem realmente esteve ausente durante os momentos mais difíceis de sua vida. E enquanto lidava com essa nova realidade, ainda sem saber exatamente em quem confiar, Helena começava a perceber que a fortuna encontrada dentro do vagão não tinha revelado apenas um tesouro escondido. Ela também estava revelando a verdadeira face de muitas pessoas ao seu redor. Enquanto Helena tentava lidar com a mudança de comportamento dos parentes, outro problema muito maior começava a crescer longe dos seus olhos. Ricardo Tavares não havia esquecido o vagão. Na verdade, desde o dia em que Helena recusou suas propostas de compra, ele passou a acompanhar cada etapa da descoberta com uma atenção quase obsessiva. Para a maioria das pessoas da cidade, Ricardo era visto como um empresário de sucesso. Dono de fazendas, galpões, empresas de transporte e diversos imóveis, ele era conhecido por sua influência. Muitos comerciantes dependiam de seus negócios. Alguns políticos locais mantinham uma relação próxima com ele. Quando Ricardo falava, muita gente escutava. Por isso, poucas pessoas percebiam o tamanho da irritação que ele carregava desde que a fortuna foi encontrada. Em sua cabeça, aquela riqueza deveria ter sido dele. Se Helena tivesse aceitado a primeira oferta, ele seria o proprietário legal do vagão quando a descoberta acontecesse. Essa ideia o consumia cada vez mais. No início, ele tentou esconder sua frustração, mas, conforme o valor da fortuna continuava aumentando nas avaliações dos especialistas, sua paciência começou a desaparecer. Helena não fazia ideia do que estava acontecendo. Ela continuava ocupada com entrevistas, reuniões jurídicas e problemas familiares. Foi numa manhã comum que recebeu a primeira notícia preocupante. Seu advogado, Dr. Marcelo Guimarães, ligou pedindo uma reunião urgente. O tom de voz dele era sério. Helena imediatamente sentiu um aperto no estômago. Quando chegou ao escritório, encontrou Marcelo analisando vários documentos espalhados sobre a mesa. O advogado pediu que ela se sentasse e foi direto ao assunto. Ricardo Tavares havia iniciado um processo judicial relacionado à propriedade do vagão e dos bens encontrados dentro dele. Por alguns segundos, Helena acreditou ter entendido errado. Ela sabia que o empresário tinha demonstrado interesse na compra,
mas jamais imaginou que ele tentaria algo daquela dimensão. Marcelo explicou que Ricardo alegava ter informações históricas que colocavam em dúvida a legalidade da aquisição do vagão. Segundo a versão apresentada por seus advogados, a venda realizada anos depois do abandono poderia conter falhas administrativas. Helena ouviu tudo em silêncio. Quanto mais explicações recebia, mais percebia que a situação era séria. Não se tratava apenas de um homem descontente. Ricardo estava usando sua influência e seus recursos para tentar tomar o controle da fortuna. Nos dias seguintes, a notícia se espalhou rapidamente. Jornais locais passaram a acompanhar o caso. Programas de televisão começaram a discutir o conflito. Algumas pessoas ficaram ao lado de Helena. Outras acreditavam que Ricardo tinha razão. O assunto dominou as conversas da cidade. Enquanto isso, os advogados dos dois lados se preparavam para uma longa disputa. Helena nunca havia enfrentado algo parecido. Até poucos meses antes, seus maiores problemas eram contas domésticas e despesas do dia a dia. Agora estava envolvida numa batalha jurídica milionária. O estresse começou a afetar sua rotina. Muitas noites se tornaram difíceis. Ela passava horas acordada pensando no que poderia acontecer caso perdesse tudo. Não era apenas uma questão financeira. Aquela fortuna representava também a realização de algo que ela havia conquistado sozinha, através de coragem e persistência. A ideia de ver tudo isso escapar era dolorosa. Ricardo, por sua vez, parecia determinado a pressioná-la de todas as formas possíveis. Reportagens começaram a surgir, questionando a origem da descoberta. Algumas matérias davam espaço para versões distorcidas dos fatos. Comentários maldosos circulavam nas redes sociais. Boatos apareciam constantemente. Em pouco tempo, Helena percebeu que alguém estava tentando desgastar sua imagem pública. O pior aconteceu quando algumas testemunhas começaram a surgir. Pessoas que ela nunca tinha visto passaram a afirmar que Ricardo demonstrava interesse pelo vagão muito antes de sua compra. Outros alegavam que existiam acordos antigos envolvendo a área ferroviária. Muitas dessas histórias pareciam frágeis, mas geravam dúvidas suficientes para alimentar a polêmica. Marcelo tranquilizava Helena sempre que podia. Explicava que o caso estava sendo analisado por especialistas e que as provas continuavam favorecendo sua posição. Mesmo assim, a pressão emocional era enorme. Certo dia, ao sair de uma audiência preliminar, Helena encontrou dezenas de jornalistas esperando na porta do fórum. Microfones foram apontados em sua direção. Perguntas surgiam de todos os lados. Ela tentou responder com calma, mas percebeu que sua vida havia mudado de forma definitiva. Aquela mulher que antes passava despercebida, agora era observada constantemente. As semanas viraram meses. A disputa judicial avançava lentamente. Cada novo documento precisava ser analisado. Cada testemunho era investigado. E foi justamente durante uma dessas análises que começaram a surgir problemas para Ricardo. Alguns documentos apresentados por sua equipe continham informações contraditórias. Certas datas não coincidiam com registros oficiais. Alguns relatos entravam em conflito com arquivos históricos já confirmados pelos especialistas. Marcelo percebeu essas inconsistências e passou a aprofundar as investigações. Pouco tempo depois, descobriu algo ainda mais importante. Antes da compra feita por Helena, Ricardo já havia tentado obter autorização para adquirir o vagão diversas vezes. Havia registros administrativos mostrando seu interesse antigo pela estrutura. Essa informação mudou completamente a interpretação dos fatos. De repente, a ação judicial começou a parecer menos uma busca por justiça e mais uma tentativa de se apropriar de uma descoberta feita por outra pessoa. Quando esses dados chegaram ao processo, a situação de Ricardo começou a se complicar. Algumas testemunhas voltaram atrás em declarações anteriores. Outras passaram a ser questionadas com mais rigor. Aos poucos, as versões apresentadas por sua defesa começaram a perder força. Helena acompanhava tudo com uma mistura de esperança e cautela. Ela sabia que ainda era cedo para comemorar, mas pela primeira vez em muitos meses, sentiu que a verdade estava aparecendo. Enquanto isso, o comportamento de Ricardo mudava visivelmente. Pessoas próximas comentavam que ele estava cada vez mais irritado. Reuniões aconteciam com frequência em seus escritórios. Novos advogados eram contratados. Mais recursos eram investidos na disputa. Parecia incapaz de aceitar a possibilidade da derrota. Numa tarde particularmente difícil,
Helena recebeu uma ligação inesperada de um antigo funcionário das empresas de Ricardo. O homem pediu sigilo absoluto. Durante a conversa, revelou que o empresário falava constantemente sobre o vagão muito antes da descoberta. Segundo ele, Ricardo acreditava existir algo valioso escondido ali e havia tentado encontrar uma forma de assumir o controle da estrutura por anos. Aquela informação não podia ser usada imediatamente no processo sem provas adicionais, mas confirmou uma suspeita que Helena carregava desde o primeiro encontro com ele. Ricardo nunca tentou ajudá-la. Nunca se interessou pelo vagão por acaso. Desde o começo, queria colocá-lo em suas mãos. Ao encerrar a ligação, Helena permaneceu alguns minutos olhando pela janela de casa. O sol começava a desaparecer atrás das construções da cidade. Pela primeira vez, ela compreendeu que sua batalha não era apenas pela fortuna. Era também pela verdade. Ricardo possuía dinheiro, influência e poder, mas ela tinha algo que ele não possuía. A história real de tudo o que aconteceu desde o dia em que decidiu apostar suas últimas economias naquele velho vagão abandonado. E à medida que novas informações continuavam surgindo nos bastidores do processo, ficava cada vez mais claro que a guerra entre os dois estava longe de terminar. A disputa entre Helena e Ricardo Tavares já não era apenas um assunto comentado na cidade. Meses depois do início do processo, jornais de outras regiões passaram a acompanhar cada novo acontecimento. O caso da mulher simples que encontrou uma fortuna escondida dentro de um vagão abandonado e agora lutava para mantê-la havia despertado o interesse de muita gente. Para Helena, porém, toda aquela atenção não tinha nada de emocionante. Ela estava cansada. Os dias se transformaram numa sequência de reuniões, documentos, audiências e preocupações. Havia momentos em que sentia saudade da vida tranquila que levava antes de tudo acontecer. Naquela época, os problemas eram menores. Difíceis, muitas vezes, mas menores. Agora ela carregava o peso de uma fortuna, de uma disputa milionária e de uma exposição pública que nunca desejou. Mesmo assim, não tinha intenção de desistir. Sabia que havia encontrado o vagão de forma legítima. Sabia que havia seguido todos os procedimentos legais para comprá-lo. E sabia que Ricardo estava tentando tirar dela algo que nunca lhe pertenceu. Foi com esse pensamento que ela entrou em mais uma audiência importante naquela manhã. O fórum estava lotado. Jornalistas aguardavam do lado de fora. Curiosos ocupavam todos os espaços disponíveis. Quando Helena entrou na sala, percebeu que Ricardo já estava sentado ao lado de seus advogados. Ele mantinha a postura confiante de sempre, mas algo em sua expressão parecia diferente. Pela primeira vez, não transmitia a mesma segurança dos meses anteriores. O motivo logo ficou claro. Nos dias anteriores, a equipe de Marcelo Guimarães havia conseguido reunir novos documentos históricos relacionados ao vagão. Eram registros oficiais, encontrados em arquivos ferroviários antigos. Esses documentos mostravam com detalhes o histórico da estrutura, desde sua chegada à região até seu abandono. Mais importante ainda, comprovavam que a aquisição feita por Helena seguiu todas as exigências legais existentes. Quando os documentos foram apresentados ao juiz, o ambiente mudou imediatamente. Os advogados de Ricardo tentaram questionar parte do material, mas encontraram dificuldades. As informações eram consistentes. As datas coincidiam. Os registros estavam autenticados. Pela primeira vez, a defesa do empresário parecia estar perdendo terreno. Helena observava tudo em silêncio. Ela não entendia todos os termos jurídicos utilizados durante a audiência, mas percebia claramente a diferença de clima. Marcelo demonstrava confiança. Já os representantes de Ricardo pareciam cada vez mais preocupados. Nos dias seguintes, novas revelações começaram a surgir. A equipe de Helena aprofundou a investigação sobre algumas testemunhas apresentadas por Ricardo no início do processo. E foi aí que apareceram problemas sérios. Algumas declarações continham informações falsas. Certos depoimentos apresentavam contradições evidentes. Houve testemunhas que afirmaram ter participado de reuniões que, segundo registros oficiais, jamais aconteceram. Outras mencionaram documentos que simplesmente não existiam. A situação começou a se voltar contra Ricardo. A imprensa percebeu rapidamente essas inconsistências.
Reportagens passaram a destacar as dúvidas sobre a estratégia utilizada pelo empresário. Comentários que antes o favoreciam começaram a desaparecer. Pela primeira vez, parte da opinião pública passou a enxergar o conflito de forma diferente. Helena, que durante meses enfrentou desconfiança e questionamentos, começou a receber apoio de pessoas que antes permaneciam neutras. Mas o momento mais importante ainda estava por vir. Certo dia, Marcelo recebeu uma informação inesperada. Um ex-funcionário de uma das empresas de Ricardo decidiu colaborar com as investigações. O homem apresentou registros internos, mensagens e documentos que ajudavam a reconstruir acontecimentos ocorridos antes da compra do vagão por Helena. O material revelava algo impressionante. Durante anos, Ricardo havia tentado encontrar maneiras de assumir o controle da antiga área ferroviária. Em diversas ocasiões, demonstrou interesse específico pelo vagão abandonado. Havia reuniões registradas, consultas realizadas e tentativas de negociação anteriores. Embora nada daquilo fosse ilegal, mostrava claramente que seu interesse não surgiu depois da descoberta da fortuna. Ele já perseguia aquele objetivo muito antes de Helena aparecer. Quando essas informações chegaram ao processo, causaram enorme impacto. A narrativa construída pela defesa começou a desmoronar. Afinal, se Ricardo acreditava que existiam irregularidades na propriedade do vagão, por que tentou comprá-lo repetidamente anos antes? Essa pergunta passou a ser feita em audiências, entrevistas e reportagens. Os advogados do empresário encontraram dificuldade para responder. Enquanto isso, Helena seguia acompanhando tudo com cautela. Embora as notícias fossem positivas, ela já havia aprendido que processos judiciais podem mudar rapidamente. Ainda existiam recursos, análises e decisões pendentes. Nada estava garantido. Mesmo assim, algo dentro dela começava a mudar. Depois de tantos meses vivendo sob pressão, sentia que finalmente podia respirar um pouco melhor. Certa noite, sentada na varanda de casa, observando o movimento tranquilo da rua, lembrou da mulher que era antes de comprar o vagão. Aquela Helena provavelmente teria desistido diante de uma disputa tão grande. Mas a experiência dos últimos meses havia fortalecido algo dentro dela. Não era apenas coragem. Era a certeza de que algumas coisas precisam ser defendidas, mesmo quando parecem maiores do que nós. Enquanto ela refletia sobre isso, Ricardo enfrentava dificuldades crescentes. Pessoas próximas começaram a se afastar. Alguns parceiros de negócios passaram a evitar exposição pública ao seu lado. A repercussão negativa do caso começou a afetar sua imagem. O empresário ainda possuía influência e recursos, mas sua posição já não era tão confortável quanto antes. E então chegou uma das audiências mais importantes de todo o processo. Naquele dia, especialistas responsáveis pela análise histórica dos documentos apresentaram suas conclusões finais diante do tribunal. Foram horas de explicações detalhadas. Cada registro foi examinado. Cada etapa da história do vagão foi reconstruída. Ao final, os especialistas foram unânimes. Não existiam evidências concretas que sustentassem as alegações apresentadas por Ricardo. Pelo contrário, todo o conjunto de provas apontava para a legalidade da compra realizada por Helena e para a legitimidade de seus direitos sobre a fortuna descoberta. O silêncio tomou conta da sala por alguns instantes após a apresentação das conclusões. Helena sentiu o coração acelerar. Marcelo apenas assentiu discretamente, como quem já esperava aquele resultado. Ricardo permaneceu imóvel, olhando para a frente. Era impossível saber exatamente o que estava pensando naquele momento, mas sua expressão mostrava que compreendia a gravidade da situação. Nos dias que se seguiram, o tribunal analisou os últimos detalhes do caso. A expectativa tomou conta da cidade. Em cafés, mercados e praças, as pessoas discutiam qual seria o resultado final. Alguns ainda acreditavam numa reviravolta. Outros consideravam a vitória de Helena praticamente certa. Ela tentou manter a rotina enquanto aguardava a decisão, mas a ansiedade era inevitável. Depois de tantos meses de batalha, sentia que estava chegando ao fim de uma das fases mais difíceis de sua vida. E quando finalmente chegou o dia do julgamento decisivo, ninguém imaginava que aquela decisão não encerraria apenas a disputa pela fortuna. Ela também marcaria o início de uma transformação ainda maior na vida de Helena.
Uma mudança que faria muita gente questionar tudo o que acreditava saber sobre riqueza, sucesso e o verdadeiro valor do dinheiro. O dia da decisão chegou cercado por uma expectativa que Helena jamais imaginou viver. Desde cedo, o movimento em frente ao fórum era intenso. Jornalistas aguardavam com câmeras posicionadas. Moradores da cidade se reuniam em pequenos grupos, tentando adivinhar qual seria o resultado. Durante meses, aquela disputa ocupou conversas, reportagens e debates. Agora, finalmente, tudo estava prestes a ser decidido. Helena entrou no prédio acompanhada de Marcelo Guimarães. Apesar de tentar manter a calma, sentia o coração bater mais forte a cada passo. Não era apenas a fortuna que estava em jogo. Era a confirmação de que todo o esforço, toda a dedicação e toda a coragem que teve ao comprar o velho vagão não seriam apagados pela influência de alguém mais poderoso. Quando a audiência começou, o silêncio tomou conta da sala. O juiz apresentou os últimos pontos analisados e passou a explicar os fundamentos da decisão. Helena prestava atenção em cada palavra. Pouco a pouco ficou claro que as provas reunidas ao longo do processo haviam sido decisivas. Os documentos históricos, os registros oficiais e as análises dos especialistas confirmavam que a compra do vagão foi legal e que os bens encontrados pertenciam legitimamente a ela. Alguns minutos depois veio a confirmação definitiva. Todas as tentativas de Ricardo Tavares de contestar a propriedade da fortuna foram rejeitadas. Helena havia vencido. Por alguns segundos ela ficou imóvel, absorvendo a notícia. Sentiu uma emoção difícil de descrever. Não era apenas alegria, era alívio. Um peso enorme que carregava havia meses simplesmente desapareceu. Marcelo apertou sua mão e sorriu. Do outro lado da sala, Ricardo permaneceu sentado, sem demonstrar reação. Mas seu silêncio dizia muito. Quando Helena deixou o fórum, foi cercada por jornalistas. Perguntas surgiam de todos os lados. Alguns queriam saber como ela se sentia. Outros perguntavam o que faria com a fortuna. Houve quem questionasse se pretendia processar Ricardo pelos danos causados durante a disputa. Helena respondeu apenas o necessário. Disse que estava feliz pelo encerramento do caso e agradeceu às pessoas que acreditaram nela. Depois foi para casa. Naquela noite, sentou-se sozinha na varanda, como costumava fazer nos momentos importantes da vida. O céu estava limpo. A rua permanecia tranquila. Pela primeira vez em muito tempo, ela sentiu paz, mas também sentiu algo inesperado. Uma pergunta começou a ocupar seus pensamentos. O que faria agora? Durante meses, toda sua energia esteve voltada para a defesa da fortuna. Agora que a batalha havia terminado, precisava decidir o que fazer com ela. Nos dias seguintes, os convites e propostas aumentaram ainda mais. Consultores financeiros apresentavam projetos milionários. Corretores mostravam mansões, fazendas e imóveis de luxo. Empresários ofereciam oportunidades de investimento. Algumas pessoas sugeriam que ela viajasse pelo mundo. Outras diziam que deveria aproveitar a vida sem preocupações. Helena ouviu tudo com atenção, mas nenhuma dessas ideias realmente a empolgava. Sempre que tentava imaginar uma vida cercada apenas por luxo, sentia um vazio estranho. Não porque o conforto fosse ruim. Depois de tantos anos de dificuldades, ela certamente poderia viver melhor. Mas havia algo que parecia mais importante. Certo dia, durante uma visita ao centro da cidade, Helena presenciou uma cena que ficou gravada em sua memória. Uma senhora idosa estava sentada numa calçada, esperando atendimento médico. A mulher parecia cansada e fragilizada. Enquanto conversavam, Helena descobriu que ela vivia sozinha e enfrentava dificuldades para comprar remédios. A conversa durou poucos minutos, mas foi suficiente para despertar lembranças dolorosas. Helena lembrou dos anos em que também enfrentou dificuldades sem receber apoio. Lembrou das noites em que precisou escolher entre pagar uma conta ou comprar algo necessário. Lembrou da sensação de abandono que conheceu tão bem depois da morte de Paulo. Nos dias seguintes, outras situações semelhantes chamaram sua atenção. Famílias lutando para pagar tratamentos médicos. Crianças com dificuldades para continuar os estudos. Idosos vivendo em condições precárias. Quanto mais observava, mais uma ideia começava a ganhar força.
Ela percebeu que a fortuna encontrada dentro do vagão poderia mudar sua vida, mas também poderia mudar a vida de muitas outras pessoas. Depois de semanas refletindo, tomou uma decisão que surpreenderia toda a região. Em vez de concentrar seus recursos em luxo ou acumulação de patrimônio, decidiu criar uma fundação social. O objetivo seria oferecer ajuda para pessoas que enfrentavam dificuldades semelhantes às que ela conheceu ao longo da vida. Quando a notícia se tornou pública, a reação foi imediata. Muitos ficaram admirados. Outros não entenderam. Alguns parentes chegaram a dizer que ela estava cometendo um erro. Para essas pessoas, a fortuna deveria ser preservada exclusivamente para a família. Helena ouviu as críticas sem se abalar. Sua decisão já estava tomada. O primeiro projeto foi voltado para idosos abandonados. Terrenos foram adquiridos e pequenas moradias começaram a ser construídas. Não eram mansões nem empreendimentos luxuosos. Eram casas confortáveis, seguras e dignas. Lugares onde pessoas que passaram a vida inteira trabalhando poderiam viver com tranquilidade. Em seguida, vieram os programas de apoio médico. A fundação passou a custear exames, tratamentos e medicamentos para pessoas sem condições financeiras. Hospitais da região começaram a firmar parcerias. Profissionais de saúde se ofereceram para colaborar. O impacto foi imediato. Muitas famílias receberam ajuda em momentos críticos. Helena acompanhava tudo de perto. Fazia questão de visitar obras, conversar com beneficiados e entender as necessidades reais das pessoas. Diferente do que alguns imaginavam, ela não se transformou numa empresária distante cercada por assessores. Continuava simples. Continuava ouvindo histórias. Continuava caminhando pelas ruas da cidade como sempre fez. A diferença era que agora possuía recursos para agir quando encontrava problemas. Pouco tempo depois surgiu um novo projeto, dessa vez voltado para a educação. Bolsas de estudo passaram a ser oferecidas para jovens de baixa renda. Cursos profissionalizantes foram financiados. Materiais escolares começaram a ser distribuídos para centenas de estudantes. Alguns dos primeiros beneficiados eram jovens que jamais imaginariam ter acesso àquelas oportunidades. A cada novo programa, o trabalho da fundação crescia. E junto com ele crescia também a admiração da população. Pessoas de cidades vizinhas começaram a procurar ajuda. Prefeituras demonstraram interesse em estabelecer parcerias. Organizações sociais buscaram colaboração. O nome de Helena passou a ser associado não apenas à descoberta da fortuna, mas também às transformações que estavam acontecendo em toda a região. Nem todos, porém, ficaram felizes. Alguns parentes observavam tudo com crescente desconforto. Cada casa construída, cada bolsa de estudo concedida, cada novo projeto social representava dinheiro que, na visão deles, deveria permanecer dentro da família. Helena percebia esses olhares. Percebia os comentários, mas já não se deixava influenciar. Pela primeira vez em muitos anos, sentia que estava usando sua história para construir algo maior do que ela mesma. E enquanto os projetos continuavam se expandindo, alcançando cada vez mais pessoas, Helena ainda não imaginava que suas escolhas começavam a provocar uma reação silenciosa entre aqueles que esperavam herdar sua fortuna um dia. Nos meses que se seguiram à criação da fundação, algo começou a acontecer na cidade que ninguém esperava. No começo, muitas pessoas acreditavam que os projetos de Helena seriam apenas ações temporárias, iniciativas que chamariam a atenção por algum tempo e depois desapareceriam. Mas a realidade foi bem diferente. À medida que os programas cresciam, os resultados começavam a aparecer diante dos olhos de todos. E não eram resultados pequenos. Eram mudanças reais na vida de pessoas que durante anos haviam vivido sem perspectivas. Helena fazia questão de acompanhar tudo de perto. Mesmo tendo funcionários, administradores e especialistas trabalhando na fundação, ela gostava de visitar os projetos pessoalmente. Queria olhar nos olhos das pessoas, ouvir suas histórias e entender exatamente o que estava acontecendo. Foi durante uma dessas visitas que ela conheceu Dona Célia, uma senhora de 74 anos que vivia sozinha numa casa extremamente simples na periferia da cidade. O telhado tinha infiltrações. Parte das paredes apresentava rachaduras. Em dias de chuva, a água entrava pelos cômodos. Dona Célia sobrevivia com uma aposentadoria muito pequena
e passava grande parte do mês escolhendo entre comprar remédios ou alimentos. Quando a fundação assumiu a reforma da casa e passou a ajudar nos custos médicos, a vida daquela mulher começou a mudar. Meses depois, Helena voltou ao local. Encontrou Dona Célia sorrindo no quintal. Pela primeira vez em muitos anos, ela dormia sem medo de a chuva destruir parte da casa durante a madrugada. Histórias como essa começaram a se multiplicar por toda a região. Outro caso que marcou Helena foi o de um garoto chamado Lucas. Ele tinha 16 anos e sempre sonhou em estudar engenharia. O problema era que sua família mal conseguia pagar as despesas básicas da casa. Depois que a fundação criou o programa de bolsas de estudo, Lucas recebeu apoio para continuar sua formação. O jovem aproveitou cada oportunidade. Estudava até tarde, participava de cursos e demonstrava uma dedicação impressionante. Helena o conheceu durante uma visita a uma escola parceira. Conversaram durante alguns minutos. O brilho nos olhos do rapaz a fez lembrar de algo importante. Muitas pessoas não precisavam apenas de dinheiro, precisavam de uma chance. E era exatamente isso que a fundação estava oferecendo. Conforme os projetos avançavam, a cidade começou a sentir os efeitos dessa transformação. Pequenos comércios passaram a vender mais. Famílias que antes dependiam de ajuda constante começaram a conquistar autonomia. Crianças que enfrentavam dificuldades para frequentar a escola passaram a ter acesso a materiais, transporte e alimentação adequada. O ambiente geral parecia diferente. Havia mais esperança circulando pelas ruas, mais movimento, mais histórias positivas surgindo. Os jornais locais passaram a publicar reportagens frequentes sobre os resultados alcançados pela fundação. Algumas matérias mostravam idosos beneficiados. Outras destacavam estudantes que estavam construindo novos caminhos para suas vidas. Em pouco tempo, o trabalho de Helena começou a ser conhecido muito além da cidade. Organizações de outras regiões entraram em contato buscando parcerias. Especialistas em projetos sociais visitaram os programas para entender como estavam sendo conduzidos. O que mais chamava a atenção era o envolvimento pessoal de Helena. Apesar da fortuna que possuía, ela continuava simples. Não gostava de aparecer em eventos luxuosos. Preferia passar tempo visitando escolas, centros comunitários e obras em andamento. Isso fazia com que as pessoas confiassem nela. Não a enxergavam apenas como alguém que distribuía recursos. Enxergavam alguém que realmente se importava. Mas enquanto muitos comemoravam as mudanças, nem todos compartilhavam da mesma alegria. Entre seus parentes, o clima era cada vez mais diferente. Vera observava tudo com crescente preocupação. Em diversas conversas particulares, comentava que Helena estava gastando dinheiro demais. Cláudio também demonstrava irritação. Continuava insistindo em projetos de investimento que Helena nunca aprovava. Patrícia, por sua vez, permanecia próxima, mas suas perguntas sobre patrimônio e herança se tornavam cada vez mais frequentes. Helena percebia essas atitudes. Não discutia, não fazia acusações, apenas observava. Com o passar do tempo, começou a enxergar padrões cada vez mais claros. Alguns parentes pareciam mais interessados no valor dos projetos do que nos resultados alcançados. Outros demonstravam desconforto sempre que uma nova iniciativa social era anunciada. Certo dia, durante um almoço familiar, uma conversa chamou sua atenção. O encontro reunia vários parentes que haviam reaparecido depois da descoberta da fortuna. No início, os assuntos eram comuns. Comentários sobre trabalho, saúde e acontecimentos da cidade. Mas em determinado momento alguém mencionou os investimentos feitos pela fundação. Imediatamente o clima mudou. Algumas pessoas começaram a questionar quanto dinheiro ainda restava. Outras tentaram calcular quanto havia sido gasto nos últimos anos. Houve até quem comentasse que Helena deveria pensar mais na própria família. Ela permaneceu em silêncio durante boa parte da conversa, apenas ouvindo. Quanto mais escutava, mais entendia algo que antes parecia difícil de aceitar. Muitas daquelas pessoas não estavam preocupadas com seu bem-estar. Estavam preocupadas com aquilo que acreditavam poder receber no futuro. A situação ficou ainda mais evidente quando um primo distante comentou, quase como uma brincadeira, que seria bom Helena deixar tudo organizado para evitar disputas de herança.
Algumas pessoas riram, outras concordaram. Helena apenas sorriu educadamente, mas guardou cada palavra na memória. Na volta para casa naquela noite, ficou refletindo sobre tudo o que havia ouvido. Não sentia raiva. Também não sentia desejo de confrontar ninguém. O que sentia era uma enorme clareza. A fortuna encontrada dentro do vagão havia mostrado lados das pessoas que talvez nunca aparecessem em circunstâncias normais. Ao mesmo tempo, continuava conhecendo indivíduos que não esperavam nada em troca. Pessoas simples que demonstravam gratidão sincera. Famílias que reconstruíam suas vidas. Jovens que aproveitavam oportunidades para estudar. Idosos que voltavam a viver com dignidade. Essas experiências tinham um peso muito maior para ela. Os anos continuaram passando. A fundação crescia. Novos projetos eram inaugurados. Mais cidades começaram a ser atendidas. O nome de Helena tornou-se conhecido em toda a região. Algumas pessoas passaram a chamá-la de exemplo de solidariedade. Outras diziam que ela estava construindo algo que permaneceria por muito tempo depois de sua partida. Helena não gostava muito desses elogios. Sempre respondia que apenas estava tentando fazer o melhor possível com aquilo que a vida lhe deu. Mas no fundo, ela sabia que suas escolhas estavam provocando efeitos duradouros. E enquanto centenas de vidas continuavam sendo transformadas pelos projetos da Fundação, um grupo de pessoas permanecia observando tudo com crescente ansiedade. Os parentes que reapareceram depois da descoberta da fortuna começavam a perceber que cada nova casa construída, cada bolsa de estudo concedida e cada programa social ampliado significava uma coisa muito simples. A herança que imaginavam receber um dia estava ficando cada vez menor. Os anos passaram, mas a fortuna de Helena continuava sendo assunto constante entre seus parentes. O problema era que, quanto mais a fundação crescia e mais pessoas eram ajudadas, maior ficava a inquietação daqueles que haviam reaparecido em sua vida depois da descoberta do vagão. No começo, eles acreditavam que os projetos sociais seriam apenas uma fase. Imaginavam que depois de algum tempo, Helena diminuiria os investimentos e passaria a pensar mais no próprio patrimônio. Mas isso nunca aconteceu. Na verdade, o que ocorreu foi exatamente o contrário. A cada ano surgiam novos programas, novas parcerias e novas formas de ajudar pessoas que enfrentavam dificuldades. Para Helena, ver aquelas transformações era uma das maiores alegrias de sua vida. Para alguns parentes, porém, era motivo de preocupação. Embora nem todos admitissem isso abertamente, muitos já faziam planos silenciosos sobre uma herança que ainda nem existia. E foi justamente aí que os conflitos começaram a crescer. Tudo ficou mais evidente quando Helena completou 58 anos. A idade, por si só, não representava problema algum. Ela continuava ativa, participando das atividades da Fundação e acompanhando os projetos pessoalmente. Mas alguns familiares começaram a tratar qualquer pequeno problema de saúde como se fosse um sinal alarmante. Se ela comentava que estava cansada depois de uma viagem, alguém perguntava se já tinha feito exames. Se mencionava uma dor de cabeça, outro sugeria consultas urgentes. No início, aquilo parecia apenas preocupação. Com o tempo, Helena percebeu que havia algo mais por trás. Certa tarde, durante uma reunião familiar organizada por Vera, ela observou uma cena que a deixou pensativa. Enquanto conversavam na sala, acreditando que ela estava ocupada em outro cômodo, dois parentes discutiam discretamente sobre o patrimônio da Fundação. Falavam sobre imóveis, investimentos e valores aproximados. Um deles chegou a comentar quanto cada familiar poderia receber no futuro. Quando Helena entrou na sala, a conversa parou imediatamente. Todos mudaram de assunto, mas ela já havia ouvido o suficiente. A partir daquele dia, começou a prestar mais atenção. E quanto mais observava, mais situações parecidas encontrava. Patrícia continuava sendo uma das pessoas mais presentes. Visitava Helena com frequência, ajudava em algumas tarefas e sempre se mostrava disponível. Mas suas perguntas se tornavam cada vez mais específicas. Queria saber quem administrava determinados fundos. Perguntava sobre propriedades registradas em nome da Fundação. Demonstrava curiosidade sobre documentos legais e decisões financeiras. Helena respondia apenas o necessário. Não porque desejasse esconder informações,
mas porque começava a perceber que o interesse nem sempre estava relacionado ao trabalho social. Cláudio também se tornou mais insistente. Em diversas ocasiões tentou convencer Helena a investir em negócios administrados por ele. Quando ela recusava, o primo demonstrava frustração. Em alguns momentos, chegava a insinuar que a família merecia participar mais diretamente das decisões envolvendo o patrimônio. Helena escutava tudo com calma, mas por dentro refletia cada vez mais. Ela lembrava dos anos difíceis após a morte de Paulo. Lembrava das noites em que chorava sozinha sem receber uma ligação sequer daqueles mesmos parentes. Recordava os aniversários esquecidos, os feriados silenciosos e os períodos em que precisou enfrentar problemas sem qualquer apoio. A comparação entre aquele passado e o presente era impossível de ignorar. Foi durante esse período que ela começou a registrar observações pessoais em um caderno. Não eram anotações sobre dinheiro. Também não eram acusações. Eram reflexões. Pequenos relatos sobre situações que presenciava. Conversas que escutava. Comportamentos que chamavam sua atenção. Sentimentos que surgiam ao perceber como algumas pessoas mudavam de atitude dependendo do assunto tratado. Aquele caderno se tornou uma espécie de companheiro silencioso. Enquanto os parentes faziam planos sobre um futuro que acreditavam controlar, Helena observava tudo sem fazer comentários. Em determinado momento, a situação alcançou um nível que ela jamais imaginou presenciar. Durante um almoço de família, uma discussão começou entre dois primos. O motivo? Uma casa pertencente à fundação. Nenhum dos dois possuía qualquer direito sobre o imóvel. Nenhum dos dois participava da administração dos projetos. Mesmo assim, passaram vários minutos debatendo quem teria prioridade caso a propriedade fosse incluída numa futura herança. A conversa ficou tão intensa que outras pessoas começaram a participar. Alguns defendiam uma divisão igualitária. Outros acreditavam que certos parentes deveriam receber mais. Helena permaneceu sentada ouvindo tudo. Ninguém parecia perceber o absurdo da situação. Ela estava viva, saudável, ativa. Mas algumas pessoas já discutiam a distribuição de seus bens como se tudo estivesse decidido. Na volta para casa, sentiu uma tristeza difícil de explicar. Não porque estivesse preocupada com o patrimônio. O que a machucava era perceber que muitos daqueles familiares pareciam enxergá-la apenas como uma ponte para o dinheiro. Essa sensação se fortaleceu ainda mais quando começaram a surgir disputas internas entre os próprios parentes. Pequenos grupos se formavam. Alguns tentavam se aproximar mais de Helena. Outros criticavam quem recebia mais atenção. Havia comentários sobre favoritismo, influência e expectativas futuras. Em alguns encontros familiares, o clima se tornava tão desconfortável que Helena passou a evitar certas reuniões. Enquanto isso, sua vida seguia em outra direção. A fundação continuava crescendo. Novos centros de atendimento foram inaugurados. Mais estudantes receberam bolsas. Mais idosos passaram a ter acesso a moradias dignas. E quanto mais resultados apareciam, mais convencida Helena ficava de que estava utilizando a fortuna da melhor maneira possível. Foi também nessa época que ela começou a conversar com advogados sobre planejamento patrimonial. Não porque estivesse doente, nem porque acreditasse que sua vida estava perto do fim, mas porque queria garantir que tudo o que havia construído continuasse funcionando no futuro. As reuniões aconteceram discretamente. Pouquíssimas pessoas sabiam. Durante meses, Helena analisou possibilidades. Estudou modelos de fundações permanentes. Conversou com especialistas em gestão social. Avaliou mecanismos capazes de proteger os projetos por décadas. Seu objetivo era simples. Queria que o trabalho continuasse mesmo quando ela não estivesse mais presente. Enquanto isso, do lado de fora, os parentes continuavam fazendo cálculos. Estimativas sobre o valor da fortuna circulavam em conversas privadas. Alguns acreditavam que Helena deixaria grandes quantias para cada membro da família. Outros apostavam em divisões específicas. Havia até quem comentasse possíveis disputas judiciais futuras. Nenhum deles imaginava o que realmente estava acontecendo. Nenhum deles sabia das decisões que Helena começava a tomar em silêncio. Certa noite, sentada sozinha na varanda de casa, ela abriu novamente o velho caderno de anotações. Folheou páginas preenchidas ao longo dos anos,
Leu observações sobre encontros familiares, recordou conversas que escutou sem querer, relembrou pessoas que reapareceram apenas depois da descoberta da fortuna. Mas também encontrou registros de histórias muito diferentes. Histórias de idosos que recuperaram a dignidade, de estudantes que se formaram, de famílias que reconstruíram suas vidas. E naquele momento compreendeu algo com absoluta clareza. A verdadeira transformação provocada pelo vagão não estava nas moedas, nas joias ou no ouro encontrado décadas antes. Estava nas vidas que haviam mudado por causa daquelas riquezas. Fechando o caderno, ela tomou uma das decisões mais importantes de toda a sua existência. Uma decisão que permaneceria em segredo por muitos anos. Uma decisão que nenhum dos parentes seria capaz de prever. Uma decisão que, no futuro, deixaria uma cidade inteira em choque e mudaria para sempre a forma como as pessoas lembrariam seu nome. Depois daquela decisão tomada em silêncio, Helena continuou sua vida como sempre fez. Para quem observava de fora, nada parecia ter mudado. Ela seguia visitando projetos sociais, participando de reuniões da fundação e acompanhando de perto o trabalho realizado em diversas cidades. Mas dentro dela, existia uma tranquilidade diferente. Pela primeira vez desde a descoberta do vagão, sentia que o futuro estava organizado da forma que considerava correta. Os anos continuaram passando, e Helena entrou na casa dos 60 anos com a mesma simplicidade que sempre marcou sua vida. Apesar da fortuna que possuía, ainda morava na mesma cidade, mantinha hábitos simples e evitava qualquer demonstração exagerada de riqueza. Muitas pessoas se surpreendiam com isso. Algumas acreditavam que alguém com tanto dinheiro deveria viver cercado de luxo. Helena nunca pensou dessa maneira. Para ela, conforto era importante, mas não precisava de excessos para se sentir feliz. O que realmente lhe dava satisfação era visitar uma escola construída pela fundação e ver crianças estudando, ou entrar numa das moradias destinadas aos idosos e encontrar pessoas vivendo com dignidade. Esses momentos tinham muito mais valor para ela do que qualquer mansão ou carro caro. Com o passar dos anos, porém, seu corpo começou a dar sinais naturais do tempo. Pequenos cansaços se tornaram mais frequentes. Algumas viagens precisaram ser reduzidas. Certas atividades exigiam mais descanso do que antes. Nada muito grave no início, mas suficiente para que médicos recomendassem um ritmo mais tranquilo. Helena ouviu os conselhos e tentou respeitá-los. Ainda assim, continuava acompanhando a fundação sempre que possível. Em uma dessas consultas de rotina, recebeu uma notícia que a fez refletir profundamente. Alguns exames indicaram problemas de saúde que exigiriam um acompanhamento constante. Os médicos foram sinceros. Não era uma situação desesperadora naquele momento, mas exigia atenção. Helena saiu do consultório em silêncio. Durante o caminho para casa, observou as ruas da cidade pela janela do carro e pensou em tudo o que havia vivido desde a compra do vagão. Parecia impossível acreditar que tantos anos haviam passado. Naquela noite sentou-se na varanda e ficou observando o céu por muito tempo. Não sentia medo. Também não sentia revolta. Apenas compreendia que a vida seguia seu curso para todas as pessoas, independentemente da riqueza que possuíssem. Nos meses seguintes, decidiu reduzir ainda mais os compromissos. Passou a delegar parte das responsabilidades da fundação para equipes de confiança. Mesmo assim, continuava acompanhando relatórios, participando de reuniões importantes e visitando projetos sempre que sua saúde permitia. A notícia sobre seus problemas médicos acabou chegando aos parentes, e foi justamente nesse momento que alguns comportamentos começaram a se tornar ainda mais evidentes. As visitas aumentaram novamente. Telefonemas passaram a acontecer com frequência. Pessoas que ficavam meses sem contato reapareciam demonstrando preocupação repentina. Helena recebia todos com educação, mas observava atentamente cada atitude. Em muitos casos, bastavam alguns minutos de conversa para perceber que a principal preocupação não era exatamente sua saúde. Patrícia, por exemplo, passou a aparecer quase todas as semanas. Levava presentes, oferecia ajuda e insistia para que Helena descansasse mais. Mas frequentemente direcionava a conversa para assuntos ligados ao patrimônio.
Perguntava sobre propriedades da fundação, investimentos e documentos legais. Helena respondia de forma gentil, mas sem revelar detalhes. Cláudio também intensificou suas visitas. Em alguns encontros, falava longamente sobre união familiar. Em outros, comentava sobre a importância de preservar os bens dentro da família. Vera seguia uma linha parecida. Dizia estar preocupada com o futuro de todos e defendia que os parentes mereciam ser valorizados pelo vínculo de sangue. Helena escutava tudo. Nunca discutia. Nunca levantava a voz. Apenas observava. Enquanto isso, a fundação continuava produzindo resultados impressionantes. Diversos jovens beneficiados anos antes já estavam formados e trabalhando. Alguns retornavam para agradecer pessoalmente. Outros enviavam cartas contando suas conquistas. Havia estudantes que se tornaram professores, engenheiros, enfermeiros e empreendedores. Muitos diziam que suas vidas jamais teriam seguido aquele caminho sem a oportunidade recebida. Essas mensagens emocionavam Helena profundamente. Em vários momentos, ela passava horas lendo relatos enviados por pessoas que haviam sido ajudadas. Aqueles testemunhos reforçavam sua convicção de que tinha feito as escolhas certas. Certo dia, durante a inauguração de um novo centro de atendimento para idosos, Helena foi surpreendida por uma homenagem organizada pelos moradores. O local estava cheio. Pessoas de diferentes idades compareceram ao evento. Quando começou a ouvir os depoimentos, seus olhos se encheram de lágrimas. Um senhor contou que havia passado anos vivendo sozinho antes de receber ajuda. Uma mulher relatou como conseguiu tratamento médico graças à fundação. Um jovem explicou que concluiu a faculdade por causa de uma bolsa de estudos financiada por Helena. Cada história representava uma vida transformada. Cada palavra carregava uma sinceridade que ela raramente encontrava nos encontros familiares. Depois daquele dia, voltou para casa com o coração aquecido. Sabia que seu tempo era precioso. Sabia também que havia muito trabalho ainda em andamento. Por isso, intensificou as medidas para garantir a continuidade dos projetos. Reuniões jurídicas passaram a acontecer com mais frequência. Documentos importantes foram revisados. Estruturas administrativas foram fortalecidas. Tudo era feito com discrição absoluta. Pouquíssimas pessoas conheciam os detalhes dessas decisões. Enquanto isso, os parentes continuavam fazendo suas próprias suposições. Muitos acreditavam que Helena estava apenas organizando questões burocráticas normais. Alguns já comentavam entre si sobre futuras divisões de patrimônio. Havia até discussões discretas sobre quem teria mais influência durante a leitura do testamento. Nenhum deles imaginava o que realmente estava sendo preparado. Com o passar dos meses, a saúde de Helena começou a oscilar mais. Havia dias bons e dias difíceis. Em alguns momentos conseguia trabalhar normalmente. Em outros precisava permanecer em repouso. Mesmo assim, mantinha o hábito de ler relatórios da fundação e acompanhar as notícias dos projetos. Aquilo lhe dava energia. Numa tarde tranquila, recebeu a visita de Marcelo Guimarães, o advogado que esteve ao seu lado desde a disputa contra Ricardo Tavares. Os dois conversaram durante horas. Relembraram acontecimentos antigos, falaram sobre a fundação e revisaram alguns documentos importantes. Ao final da conversa, Marcelo perguntou se ela estava em paz com as decisões que havia tomado. Helena sorriu. Um sorriso sereno, sem hesitação. Respondeu que sim. Disse que passou muitos anos acreditando que a maior riqueza seria encontrar segurança financeira, mas que a vida lhe ensinou algo diferente. O verdadeiro valor estava nas pessoas que conseguiam recomeçar graças às oportunidades recebidas. Pouco tempo depois, sua saúde apresentou uma piora significativa. Os médicos intensificaram os cuidados. Amigos próximos passaram a visitá-la com mais frequência. A notícia se espalhou rapidamente pela cidade. Muitos moradores enviaram mensagens de apoio. Alguns organizavam correntes de oração. Outros deixavam flores e cartas na sede da fundação. O carinho demonstrado por pessoas que ela havia ajudado ao longo dos anos era enorme. Nos dias que antecederam sua partida, Helena recebeu inúmeras demonstrações de gratidão. Leu cartas, ouviu mensagens e conversou com pessoas que fizeram questão de agradecer pessoalmente. Em cada encontro, percebia o tamanho do impacto que sua história havia causado. E então, numa manhã tranquila, cercada por profissionais de confiança,
e pessoas que realmente se importavam com ela, Helena Duarte faleceu. A notícia se espalhou pela cidade em poucas horas. O silêncio tomou conta de muitos lugares. Comércios fecharam as portas temporariamente. Escolas prestaram homenagens. Centros comunitários interromperam atividades para realizar momentos de lembrança. Centenas de pessoas começaram a se organizar para participar do funeral. Enquanto isso, em diversos cantos da cidade, outra expectativa também começava a crescer. A expectativa pela leitura do testamento que revelaria o destino de uma das maiores fortunas da região. A morte de Helena Duarte causou uma comoção muito maior do que qualquer pessoa poderia imaginar. Durante os dias que seguiram sua partida, a cidade viveu um clima de tristeza difícil de descrever. Pessoas que haviam recebido ajuda da fundação viajavam de diferentes lugares para prestar suas homenagens. Idosos que ganharam moradias dignas compareceram ao velório. Jovens que conseguiram estudar graças às bolsas financiadas por ela chegaram carregando flores e cartas. Famílias inteiras fizeram questão de se despedir. Muitos choravam como se estivessem perdendo alguém da própria família. E, de certa forma, era exatamente isso que sentiam. Helena havia entrado na vida de milhares de pessoas quando elas mais precisavam de ajuda. O funeral reuniu uma multidão. Ruas próximas ficaram lotadas. Jornais e emissoras de televisão acompanharam tudo. As homenagens se multiplicavam. Histórias emocionantes surgiam a cada entrevista. Enquanto isso, em meio à tristeza, outro assunto também ocupava a mente de muita gente: o destino da fortuna. Durante anos, rumores sobre o patrimônio de Helena circularam pela região. Alguns diziam que ela possuía dezenas de imóveis. Outros falavam em investimentos milionários espalhados pelo país. Havia quem acreditasse que sua riqueza era muito maior do que os números divulgados oficialmente. A curiosidade aumentava a cada dia, mas ninguém estava mais ansioso do que certos familiares. Vera acompanhava todas as notícias. Cláudio conversava frequentemente com outros parentes. Patrícia tentava obter informações através de conhecidos ligados à fundação. Todos aguardavam a mesma coisa: a leitura do testamento. Muitos deles acreditavam que finalmente chegara o momento de receber parte da fortuna que imaginaram durante tantos anos. Alguns faziam planos discretamente. Outros discutiam possíveis valores. Havia até quem comentasse sobre reformas em casas, compra de imóveis e abertura de negócios. Nenhum deles sabia o que estava prestes a acontecer. Algumas semanas depois do funeral, chegou o dia marcado para a leitura oficial do testamento. O encontro aconteceu numa sala ampla do escritório de Marcelo Guimarães. Além dos familiares, representantes da fundação e algumas pessoas ligadas aos projetos sociais também foram convidados. O ambiente estava carregado de expectativa. Alguns parentes conversavam em voz baixa. Outros permaneciam em silêncio. Patrícia parecia particularmente nervosa. Cláudio tentava demonstrar tranquilidade, mas não conseguia esconder a ansiedade. Vera observava tudo atentamente. Quando Marcelo entrou na sala carregando uma pasta de documentos, o silêncio tomou conta do lugar. O advogado cumprimentou os presentes e iniciou os procedimentos formais. Durante os primeiros minutos, explicou aspectos jurídicos relacionados ao patrimônio de Helena. Em seguida, começou a apresentar as decisões registradas no documento. Conforme a leitura avançava, a expressão dos parentes começou a mudar. Primeiro surgiu a surpresa, depois a confusão. Por fim, o choque. Helena havia tomado uma decisão que ninguém esperava. A maior parte de sua fortuna não seria distribuída entre familiares. Também não seria vendida ou dividida em parcelas individuais. Quase todo o patrimônio havia sido transferido para estruturas permanentes, destinadas a garantir o funcionamento da fundação por muitas décadas. Imóveis, investimentos, fundos financeiros e propriedades foram incorporados a um sistema cuidadosamente planejado para sustentar projetos sociais de forma contínua. As moradias para idosos continuariam funcionando. Os programas de saúde permaneceriam ativos. As bolsas de estudo seguiriam sendo oferecidas. Novas iniciativas poderiam surgir no futuro. Tudo estava protegido por mecanismos legais preparados ao longo dos últimos anos. O silêncio dentro da sala tornou-se pesado. Alguns parentes olhavam uns para os outros sem acreditar. Patrícia foi uma das primeiras a reagir.
Perguntou se ainda havia outras partes do documento a serem lidas. Marcelo confirmou que sim. Continuou a apresentação. Pequenos valores foram destinados a alguns familiares. Quantias respeitosas, mas muito menores do que qualquer um deles esperava. Não eram valores capazes de transformar vidas. Não eram heranças milionárias. Eram apenas lembranças simbólicas deixadas por Helena. A tensão aumentou imediatamente. Cláudio balançava a cabeça em sinal de incredulidade. Vera permanecia imóvel. Alguns parentes começaram a trocar olhares nervosos. Outros demonstravam irritação evidente. Mas a maior surpresa ainda estava por vir. Marcelo então retirou um envelope separado dos demais documentos. Explicou que Helena havia deixado uma carta para ser lida após a apresentação do testamento. Nesse momento, toda a sala voltou a ficar em silêncio. O advogado abriu cuidadosamente o envelope e começou a ler. A voz era firme, clara, sem pressa. As palavras pareciam preencher cada canto daquele ambiente. Helena começava dizendo que passou muitos anos observando as pessoas ao seu redor. Explicava que a vida lhe ensinou lições importantes antes mesmo de encontrar a fortuna dentro do vagão. Falava sobre os anos difíceis após a morte de Paulo, sobre a solidão, sobre os momentos em que precisou enfrentar problemas sem apoio. Em seguida, a carta chegava ao ponto que ninguém esperava ouvir. Helena escreveu que, quando não possuía nada, descobriu quem realmente estava ao seu lado, e que, depois de ficar rica, descobriu quem estava interessado apenas em seu dinheiro. A frase seguinte fez várias pessoas baixarem os olhos. Marcelo continuou a leitura. Helena dizia que não guardava raiva de ninguém. Também afirmava que não desejava punir qualquer pessoa, mas acreditava que a verdadeira herança deveria beneficiar aqueles que nunca exigiram nada dela. Então veio o trecho que mudaria completamente a forma como sua história seria lembrada. Quando eu não tinha nada, aprendi quem realmente me amava. Quando fiquei rica, aprendi quem amava apenas o meu dinheiro. Por isso, deixo minha verdadeira herança para aqueles que nunca me pediram nada. Durante alguns segundos ninguém falou nada. O silêncio era absoluto. Alguns parentes pareciam incapazes de reagir. Outros demonstravam constrangimento. Havia também quem estivesse visivelmente emocionado. Não porque receberia dinheiro, mas porque compreendia o significado daquelas palavras. Marcelo concluiu a leitura da carta e fechou o envelope. A reunião terminou pouco depois. Os familiares deixaram o local em clima completamente diferente daquele com que haviam chegado. Muitos saíram sem dizer uma palavra. Outros tentavam processar o que acabaram de ouvir. As notícias se espalharam rapidamente. Em poucas horas, a carta de Helena começou a circular pela cidade. Depois alcançou outras regiões. Em seguida, apareceu em jornais, programas de televisão e portais de notícias. Pessoas compartilhavam a mensagem nas redes sociais. A história despertava admiração por onde passava. Milhares de pessoas se identificavam com a experiência daquela mulher que enfrentou o abandono, encontrou uma fortuna e decidiu utilizá-la para transformar vidas. Nos meses seguintes, o impacto da carta continuou crescendo. Escolas passaram a utilizar sua história em projetos educacionais. Universidades estudaram o modelo criado para sustentar a fundação. Organizações sociais se inspiraram em suas iniciativas. Enquanto isso, os projetos financiados por seu patrimônio continuavam funcionando exatamente como ela havia planejado. Novas famílias recebiam ajuda. Novos estudantes conquistavam oportunidades. Novos idosos encontravam acolhimento. O nome de Helena deixou de ser associado ao tesouro escondido dentro do vagão. Com o passar do tempo, as pessoas passaram a se lembrar dela por outro motivo. Não pela riqueza que encontrou, não pelos milhões que acumulou, mas pelas milhares de vidas que mudaram porque ela decidiu dar ao dinheiro um destino que ninguém esperava. E muitos anos depois, quando moradores da região contavam essa história para seus filhos e netos, quase ninguém falava primeiro sobre ouro, joias ou moedas antigas. O que realmente permanecia vivo era a lembrança da mulher que entrou num vagão abandonado, procurando uma oportunidade, e acabou deixando uma herança muito maior do que qualquer fortuna poderia comprar.